adorar a Ele em espírito e verdade. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 7, e o versículo 13. Aleluia, louvado seja Deus. Glorifica, meu Deus, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso em nossas vidas. Se observarmos a nossa vida e pararmos um pouquinho para pensar, talvez você passou hoje por grandes lutas, por grandes dificuldades, mas eu glorifico ao meu Deus, porque, irmãos, porque chegamos aqui na casa do Senhor. Se chegamos aqui, irmãos, é porque Ele está intercedendo por mim e por você. Aleluia, louvado seja Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aleluia, louvado seja Deus. Podem tomar os seus assentos, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Pois Ele se faz aqui presente nesta noite. Eu creio que Ele está aqui. E eu acredito, irmãos, que nós não viemos aqui em vão, porque Ele preparou tudo aqui esta noite, para que eu e você venha glorificar e exaltar este Deus maravilhoso. Aleluia, louvado seja Deus. Amados irmãos, essa passagem bíblica me chamou bastante a atenção. O quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus Ele é verdadeiro, o quanto Deus Ele faz milagres, maravilhas e prodígios. Eu estive meditando nessa passagem e ali Deus colocou um tema no meu coração, e o tema que Deus colocou no meu coração é esse: o Deus que restaura a família para ser adorado. Aleluia, louvado seja Deus. Amados irmãos, eu estive meditando e pensando: que Deus é esse ao qual nós servimos? Que Deus é esse que a igreja tanto propaga, que a igreja tanto fala? Que Deus é esse que a igreja, quando vem aqui à frente para contar um testemunho, logo menciona a palavra Deus, porque Ele estava no negócio, porque Ele me fez um livramento? Que Deus é esse que prevê o futuro, sabe qual é o que vai acontecer na minha e na tua vida? Eu estive meditando e comecei a pensar, é verdade. Um dia eu estava no lamaçal do pecado, um dia eu estava na sarjeta, um dia eu estava perante a sociedade e alguém apontando para a minha vida e dizendo: desse daí não vai sair nada. Aí só tem dois caminhos: ou vai para a cadeia ou vai para um cemitério. Que Deus é esse que olha para a vida de um homem e diz: é com você que eu quero negócio? Que olha para a vida da mulher e diz: é com você que eu vou mudar o quadro da sua história. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos, o qual a igreja enche o pulmão de ar e começa a exaltar e glorificar esse Deus maravilhoso. Comecei a meditar e entender que quando nós vemos aqui a Bíblia, no início da Bíblia, nós vamos ver que ela começa a falar de um Deus que cria os céus e a terra, que cria a raça humana, que cria o homem para ser um adorador, que cria a mulher também para ser um adorador. Mas observando esse Deus que cria a raça humana para ser um adorador, Ele cria a raça humana, mas eu comecei a pensar: porque Deus criou o homem e a mulher e não tirou as dificuldades da vida, e não tirou as coisas más que ia acontecer na raça humana? Comecei a refletir e a pensar: porque Deus criou o homem e a mulher e deixou que eles sofressem, e deixou que o homem sofresse? Irmãos, se nós pararmos para pensar e analisar, porque Deus deixou acontecer isso,
nós nunca vamos parar de pensar. Nós nunca vamos parar de imaginar porque Deus fez essas coisas. Que Deus é esse que cria a família? E a família é uma das coisas que Deus tem em primeiro lugar. A família é uma das coisas que Deus cria. Para quê, irmãos? Para ser adorado por a família. Glória a Deus, aleluia. Deus cria a maior instituição na terra, que é o homem e a mulher. E nós sabemos que da mulher e do homem vai nascer filhos. E os filhos que é criado também é nascido para adorar a Deus. Mas nós observamos aqui na história da raça humana que o diabo ele se levanta para destruir a principal coisa que Deus fez na terra, que é a família. E a igreja sabe muito bem que Deus criou Adão e Eva para um só propósito, para ser adorado por eles, para receber a adoração do homem e da mulher. E o diabo, por sua vez, entra na história para destruir a raça humana. Mas só que eu vejo aqui que no livro da vida, hoje no livro da Bíblia, nós vemos que o diabo ele se levanta, entra na história, mas só que ele se envergonhado. Por quê, irmãos? Porque quando ele entrou na história de Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus olhou assim para Adão e Eva e diz: agora crescemos e multiplicável. Para quê, irmãos? Para o diabo bater a cabeça e dizer: eu não tenho condições pela criação que Deus fez. A Bíblia diz que quando ele tocou na mulher, ele achou que Deus ia entristecer o coração e dizer: acabou a raça humana. Mas foi ao contrário. Quando ele tocou, Deus fez que a família procriasse na terra. E é por isso que eu e você hoje estamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso. E ele se faz aqui presente nesta noite. Irmãos, observando essa história aqui, nós vamos ver que Jesus, ele vai entrando na cidade chamada Naim. E a Bíblia fala que com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Que multidão era essa que ia seguindo a Jesus? A igreja bem sabe que onde Jesus chegava, ele fazia milagre. Aonde Jesus chegava, ele fazia coisas que o homem não imaginava. Ele fazia tanto milagre, irmãos, que para a sociedade daquela época, quando viu Jesus, ele começou a olhar e observar e falava consigo dizendo: verdadeiramente Deus, ele olhou para a nossa nação. E é por isso que hoje está aqui um profeta. Esse profeta, ele é chamado Jesus. Aonde Jesus chegava, ele fazia milagre. Aonde Jesus chegava, o milagre acontecia. Por quê, irmãos? Porque onde Jesus chegava, algo tinha que acontecer. Algo tinha que acontecer. Jesus ia para a cidade chamada Naim. E quando ele se depara lá, a Bíblia diz que perto da porta, ele se depara com outra multidão. E qual era a outra multidão? Era uma pobre viúva levando um caixão com o seu filho dentro, com o próprio filho dela. E a Bíblia fala que Jesus, olhando para ela, ele teve compaixão dela. Ele teve uma tamanha compaixão que chegou para ela, parou aquele cortejo e disse: olha, minha filha, não chores. Não chores. E observando aqui, irmãos, eu fiquei analisando, meu Deus, aquela mulher que já era a segunda vez passando por aquele mesmo percurso. Por quê, irmãos?
porque ela também se deparou com a morte do seu esposo, e ela teve que levar o seu esposo para o cemitério para ser enterrado. Agora imagine comigo, irmãos, esta mulher, mais uma vez, vendo os seus sonhos, vendo aquilo que ela desejava, aquilo que ela tanto amava, porque, irmãos, acredito que aquela mulher, conversando com seu esposo, ela fazia planos, ela conversava com ele, ela dialogava, ela falava o que estava acontecendo na vida dela, ela falava para o seu esposo que tinha desejos, ela falava para o seu esposo que precisava ser amada, ela falava para o seu esposo que estava desejando algo, e aquele esposo dela correspondia, porque uma família em Cristo Jesus, ela tem tudo na vida, mas o diabo não fica satisfeito, ele trabalha para destruir os laços familiares, ele trabalha para entrar lá com providência, e a providência que ele entra não é para trazer bonança, não, ela é para trazer destruição. Mas o meu Jesus, ele está do seu lado, e ele fala ao teu coração que ele está no negócio. O diabo ele quer tentar, mas ele vai cair por terra, porque o nosso Deus ele é fiel e maravilhoso. Ele é maior do que todas as coisas. Aquela mulher que, passando pela mesma situação, passando pelas mesmas dificuldades, aquele sonho que ela tinha, aquilo que ela tanto desejava, aquele ombro que ela tinha para conversar, para chorar, ela agora procura em seu filho. Eu acredito que ela faz uma transferência. Meu esposo se foi, agora eu tenho meu filho, eu tenho com quem conversar, eu tenho com quem dialogar, eu tenho com quem depositar. Eu acredito que agora essa mulher, ela começa a olhar para o seu filho e depositar tudo aquela confiança para ele. Eu acredito que aquela mulher olha para o filho e começa a desejar o melhor para o seu filho. Ela começa a olhar para o filho e desejar. Eu acredito, eu vejo essa mulher dizendo: o meu filho, ele vai ser um doutor, o meu filho, ele vai estudar em uma das melhores faculdades, o meu filho agora vai ser o que eu não pude ser, o meu filho agora, ele vai ter do bom e do melhor. Mas agora eu vejo o diabo mais uma vez querendo entrar naquela família, e a Bíblia Sagrada diz que ele chegou mais uma vez, e que agora ele entrou, mas agora para tirar o filho dela, para tirar o sonho dela, para tirar aquilo que ela tanto planejava. Ela olhava para o filho e via ele como um herói. Ela olhava para o filho e desejava que ele seria um pregador da palavra. Eu acredito que aquela mulher desejava que ele fosse um profeta, um sacerdote, um levita. Mas a morte mais uma vez bateu lá naquela casa. E a Bíblia vai falar que a mulher vai cortando a cidade para ir para o cemitério. Mas a Bíblia também fala que Jesus, entrando na cidade, ele parou e observou. E olhou. Irmãos, e eu aprendo aqui que o meu olhar e o seu olhar não é o igual ao de Jesus. O olhar de Jesus ele é diferente. O olhar de Jesus, ele vê não só o que está acontecendo, mas o que vai acontecer mais adiante. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque a mulher que estava levando aquele filho, levando o filho no caixão, ela está ali chorando, se acabando em lágrimas. Por quê? Porque tudo aquilo que ela depositou estava indo por água abaixo, estava indo
estava indo para uma sepultura. Ela estava vendo ali todo o investimento dela, indo para a sepultura. Mas Jesus chegou lá perto do esquife e tocou no caixão e disse para ela: minha filha, não chores. Agora, observando essas duas palavras que Jesus falou, eu comecei a compreender. Se fosse eu e você, e que parasse e que chegasse naquele funeral, iria falar diferente, iria falar para ela: minha filha, chore mais, porque se você chorar, você vai se acalmar mais. Eu trago para você um lenço para você, eu trago para você um copo de água com açúcar, para que você não venha ficar mais abalada. Mas Jesus, ele faz de forma diferente. Ele manda ela parar de chorar, ele manda ela parar de chorar. Por quê? Porque ele já sabia o que iria acontecer, irmãos. Irmãos, talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo com a sua vida. E muitos irmãozinhos já se levantou para você e falou para você de uma forma que você entendeu. Eu não estou entendendo. O negócio está difícil para mim. E ele vem falar para mim que tudo vai passar, que tudo vai dar certo. Irmãos, você tem que ser vigilante. Você tem que dar e prestar o seu ouvido para ver a voz de Deus. Deus não precisa descer do céu, não. Ele tem os profetas de Deus aqui na terra para falar com você. Agora basta aí você ter os ouvidos ungidos para ouvir a palavra e guardar no coração. Sabe para quê? Para que o milagre venha acontecer. Se fosse um homem que chegasse para aquela mulher, eu acredito que ele ia dizer: minha filha, chore mais. Chore mais, porque você só tem um consolo agora. Trouxe aqui agora um lencinho agora para você enxugar as lágrimas. Mas Jesus, ele vem de forma diferente. Ele manda ela parar de chorar. Manda ela parar de chorar. Só que está ali um cortejo indo. E a Bíblia fala que o caixão é levado por algumas pessoas. Levando ali o caixão, a Bíblia fala que aqueles que estavam levando tiveram que parar. Sabe o que eu entendo com isso? Trazendo para os dias de hoje, irmãos. Existem muitas pessoas que estão querendo ver a sua derrota. Estão até andando do seu lado a lado, querendo que você venha desfalecer na fé. Mas eu digo a você, em nome de Jesus, não desfaleça. Aqueles que estão levando, aqueles que estão querendo ver a sua derrota, vão ter que parar. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve, ele é maior do que todas as coisas. Ele é maior, irmãos. A dificuldade que está vindo para a sua vida, você não está entendendo. Jesus está no controle de tudo. Ele sabe o que vai acontecer. Agora eu e você não sabemos. A primeira coisa que vem é andar cabisbaixo e triste e não reconhecer que Deus, ele é maior em nossas vidas. Mas eu digo a você nesta noite, tenha fé. Acredite que ele está nesse negócio. Ele está com você. Ele pega na sua mão. Ele anda do seu lado. Ele manda falar o teu coração. Se aquele e sabemos que eu sou Deus, eu estou contigo. Ainda que se levante contra você, mas eu sou maior daquilo que vai se levantar contra a sua vida. Ele é maior, irmãos. Ele é maior. Ele é maior. Mas só tem uma coisa, irmãos. Eu e você temos que entender. Nós temos que falar o que João disse. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus tem que crescer, que Jesus tem que crescer na sua vida. Jesus tem que ser maior na sua vida. Nós temos que ser pequenininho para que ele venha crescer na vida da sua vida. E quando nós vemos isso, irmãos, quando nós fazemos isso, o milagre de Deus, ele acontece. O milagre acontece, sabe por quê, irmãos? Porque nós reconhecemos que ele é maior do que todas as coisas.
disse assim: minha filha, não chore mais. Tiveram que parar e não entenderam. Estava ali um jovem, morto. Jesus tocou no caixão e disse assim: filho, eu te digo, levanta-te. Você ainda não está entendendo, irmãos. Talvez você entrou por essas portas aqui e vendo seu sonho sendo sepultado, vendo sua família sendo sepultada, vendo seus desejos, as suas vontades ser sepultadas, o diabo se levantando, querendo enterrar, o diabo se levantando para que você venha desfalecer na fé, e você vendo o seu sonho ir por água abaixo, e talvez você também ir levando pelo mesmo caminho. Mas eu digo a você nesta noite: Jesus está aqui e Ele vai tocar e vai mandar se levantar, e você vai entender que Deus Ele está no negócio. Se você crê e acredita, levante a mão e adore a Ele, porque Ele está aqui nesta noite e manda falar o teu coração. Não fique fraca, não desfaleça na fé, porque eu estou contigo. Muitas das vezes o meu silêncio serve para aquilo que você vem aprendendo, que é o Senhor da sua vida, que o silêncio de Deus Ele é melhor do que a resposta do homem. O silêncio de Deus é maior do que a resposta do homem. Você acredita nisso? E muitas das vezes Deus se cala. Quer ver você quebrado, quebradinho, gemendo. Mas Ele quer que você venha gemer nos pés dele. Sabe por quê? Porque quando você se dobra o joelho, geme nos pés dele, a resposta vem mais rápido. Jesus é o homem da providência. Mas muitos que estão na presença de Deus, quando vê o vendaval, a primeira coisa é murmurar. É murmurar, e quando murmura, Jesus não entra no negócio. Sabe por quê? Porque Jesus não quer crente murmurando, não. Jesus quer ver o crente passando pela prova e dando glória a Deus e dizendo: Senhor, o Senhor está comigo. Eu acredito que o Senhor está comigo. É por isso que se levantou. Quando se levanta é porque vem a aprovação de Deus. E muitos não entendem, começa a murmurar e dizer que Deus não está no negócio. Mas eu digo a você nesta noite que Deus Ele está sim para a sua aprovação vir. Você primeiro tem que sofrer, tem que gemer. Sabe por quê? Para que você venha dar o valor daquilo que Ele vai lhe dar. Quando o crente é aprovado, primeiro tem que sofrer. Primeiro tem que sofrer para depois receber a bênção. Assim é a minha e a sua jornada. Nós estamos sofrendo aqui na terra. Muitas das vezes choramos, muitas das vezes somos apontados e não entendemos. Mas sabe para que é isso? Para que lá na frente, quando o Senhor Jesus vir arrebatar a sua igreja, você vai vir entender e vai dizer que vale a pena passar aqui por calúnia, por difamação, mas você não lembra a Cristo. Por quê? Porque seu alma não é aqui não, é lá no céu. Seu narradão é lá no céu. E Deus te trouxe aqui nesta noite para falar a você que veio, que entrou triste, que entrou aqui falando o seu coração, dizendo: eu não quero mais, eu vou desistir, porque os levantes é grande, os meus sonhos já foram destruídos, eu não vejo o agir de Deus na minha vida. Mas eu digo a você nesta noite que você não veio aqui em vão, não, que Deus Ele está dando providência na sua vida. Você vai ver os seus sonhos ser restaurados, você vai ver as perseguições cair por terra, porque você está seguindo ao Deus fiel e verdadeiro. Você crê nisso? Levante a mão e adore a Ele, porque Ele está aqui nesta noite. Ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu. É noite de restituição. O Deus que restaura a família, Ele está aqui. Ele está aqui nesta noite. Aí a Bíblia diz que Jesus tocou no esquife, mandou o menino se levantar. Quando o menino se levantou, a Bíblia fala que ele pegou e entregou a mãe, entregou na sua mãe. Sabe o que quer dizer com isso, irmãos? Jesus vai fazer que seu sonho venha ser restaurado.
Jesus vai fazer com que ele venha se levantar. Jesus vai fazer tudo aquilo que você planejou durante o ano todo. E agora o diabo se levantou para destruir, para falar no seu coração que você não é digna, que você não é digno de receber aquilo que você pede. Mas Jesus nessa noite está tocando e está entregando na sua mão. Você toma posse disso, você quer disso, levante a mão e adore a Ele, porque Ele está aqui nessa mão e Ele vai restituir aquilo que você perdeu. É noite de milagre, e o milagre não se explica, o milagre acontece. Milagre, ele não se explica, milagre acontece. E aqueles que estavam carregando o seu sonho, aqueles que estavam carregando, querendo ver a sua derrota, vão parar e não vão entender. Sabe por quê, irmãos? Porque não entende o milagre de Deus. Só quem entende o milagre de Deus é aquele que está sofrendo, é aquele que está gemendo. Eu acredito que quando aquela mulher se levantou e viu seu filho lá vivo, eu acredito que ela deu um brado de glória tão grande que todos aqueles que estavam levando o cortejo, o funeral, eles não entenderam por quê, irmão. Sabe por que não entenderam? Porque não adorava a Deus em espírito e verdade. Mas aquela mulher, ela temia Deus. Aquela mulher estava intercedendo. É por isso que Jesus, ele entrou com providência. E você que intercede, você que adora a Deus, Jesus, ele entra com providência nesta noite, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde quer que ele vá, ele vai. Sabe por quê? Porque você adora ele. E quem adora ele trabalha, ele entra com providência. Deus está aqui nesta noite. Você acredita que Deus está aqui nesta noite? O olhar de Deus é diferente dos outros. O olhar de Deus não é igual ao meu, nem o teu. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque quando Jesus chegou lá na cidade, ele já sabia o que iria acontecer. Ele já sabia que aquela pobre viúva estava chorando. Ele já sabia que ia parar, ia falar para ela: não chores. O homem que estava com os homens que estavam lá não estavam entendendo. Mas Jesus, ele sabia de todas as coisas. O homem pode olhar para você e dizer que você sai aqui em vão. O homem pode olhar para você e ver a destruição da sua casa, ver a destruição da sua família, do seu trabalho. Mas Jesus, ele entra com providência. Sabe por quê? O homem pensa que você está servindo um Deus que é morto, um Deus que foi crucificado, que não teria um poder. Mas eu digo a você nesta noite, você que entende que Jesus é sacrifício, ele está entrando com providência na sua vida, ele está entrando sim. Sabe por quê? Porque você não vem aqui para a casa de Deus, irmão. Você vem para adorar ele, e quem adora ele, ele tem resposta no céu. A resposta vem imediata. É impossível Deus não entrar com providência. Sabe por que muitas das pessoas não recebem a bênção? Porque vem com a grande fé, acreditando que Deus vai entrar. E acredita que Deus vai entrar, dobra o joelho, pede. Aí Jesus não entra com providência naquele momento. Aí a primeira coisa começa a murmurar: Deus, eu venho para a sua casa, eu peço pelo meu marido, eu peço pelo meu esposo, eu peço pelos meus filhos, eu peço pelo meu trabalho. Porque se levanta, aí não entende, Jesus não age na hora, aí começa a murmurar. A primeira coisa, o diabo começa a trabalhar e dizer: não adianta você vir lá, dobrar o seu joelho, porque você tanto pede, mas ele não entra com providência. Mas eu digo a você nesta noite, o agir de Deus, o tempo é dele, o tempo não é seu. No momento certo, ele vai agir. E outra, eu digo a você, não deixe de adorar ele, não. Sabe por quê? Porque alguém que adora na escassez, na abundância. Porque quando Deus entrar com providência, você vai levantar a mão e dizer: valeu a pena, Senhor. Mesmo eu não acreditando no milagre que o Senhor fez por mim, você não deixou de adorar a Deus.
por isso que eu digo a você nesta noite. Eu não sei como é que está na sua família. Eu não sei como é que você está no seu trabalho. Eu não sei como é que você está no seu colégio. Eu não sei como é que você está lá nos seus familiares de longe. Talvez você recebeu notícia por esses dias, por seu familiar que mora longe, está dando trabalho, está nas drogas, na prostituição. Mas eu digo a você nesta noite, que Deus manda falar o teu coração. Ele é o Deus de perto e o Deus de longe. Ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo a sua oração. E Ele vai entrar na sua direita, e vai entrar na sua família, e vai restaurar, porque Ele é Deus. E quando Ele é Deus, Ele faz e não explica. Você só vai glorificar a Ele, porque Ele entrou com providência na sua família. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você crê? Então faça alguma reação. Adore a Ele. Adore. Eu convido a você a ficar de pé nesta noite. Eu convido você a ficar de pé. O adorador, que adorador, ele fecha os olhos e começa a entender a vitória. Talvez você não está entendendo. O Senhor, Ele fez com que você passasse por esse processo. Mas eu digo a você nesta noite, fique de pé, feche os seus olhos e veja a sua vitória. Veja Jesus tocando, veja Jesus entrando com providência lá. Aonde quer que você quer, aonde quer que Ele entre, aonde quer que Ele vá. Jesus, Ele vai sim, sabe por quê? Porque você está aqui em adorador, em espírito e em verdade, em adoração. Quem está em adoração, irmãos, recebe lá do céu. Ele vê pelos olhos da fé, Ele vê. Se coloque de pé, curva a sua cabeça e acredite, porque Deus está aqui nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou, Pai amado e querido, nesta noite, por mais uma oportunidade, Senhor Jesus, de estarmos aqui na tua casa. Deus, em nome de Jesus, aqui se encontra a tua igreja nesta noite. O Senhor sabe aonde é que o seu povo está passando por dificuldade. Meu Deus, nesta noite, eu te peço agora, Pai, envia anjos com espada desembanhada, com fogo, meu Pai, para entrar com providência. Meu Deus, se for no casamento, que o Senhor possa cortar o laço. Se for nos filhos, que o Senhor possa quebrar o laço. Meu Deus, se for morte espiritual nesta noite, toca no caixão, toca no esquife, em cada vida. Traz com providência, Senhor Jesus. Meu Deus, nessa noite eu te peço, nesta noite, Pai, que o Senhor possa tocar em nossas vidas, meu Pai, da vida, da força, da vigor, da saúde, toca no espiritual, Pai, para que possamos abrir os olhos espirituais e contemplar a bênção que o Senhor tem dado, que o Senhor tem para dar para nossas vidas. Meu Deus, nesta noite eu te peço, entra com providência, que o Senhor possa assinar com